cartão amarelo no jogo contra o Chile, e aí fica um indicativo e também pela forma como ele respondeu algumas perguntas. Eu particularmente tive a sensação de que ele já estava ali entregando que deve ser mesmo escolhido para a vaga. Ele tem alguns concorrentes no banco de reservas, por exemplo o Bruno Guimarães, que acabou de deixar a equipe que vinha jogando de 8 nas outras convocações, o próprio Matheus Pereira, né, que foi convocado para a vaga do Paquetá, mas aí seria mais improvável porque ele acabou de chegar. Mas o fato é isso. De novo, eu ressalto que o senso de urgência, digamos assim, não mudou. Os jogadores, apesar da vitória, sabem que o Brasil está numa posição ainda não muito confortável nas eliminatórias. E eles sabem que o Peru não faz uma grande campanha, apesar de ter vencido ontem o Uruguai. E que o jogo de terça-feira requer um pouco mais de desempenho. Outro ponto que eu chamo a atenção. A seleção brasileira soltou um vídeo pedindo a presença do torcedor. Isso é normalmente um indicativo de que as vendas ainda não estão muito azeitadas. A informação que a gente tem aqui depois da vitória contra o Chile, esses números melhoraram, né, da venda de ingressos, mas lembramos que o Mané Garrincha é um estádio com capacidade para mais de 60 mil torcedores e que se você não colocar ali na casa dos 50, ele parece meio vazio. Então há uma preocupação também nesse sentido. E aí, mais uma vez, eu ressalto, o público é exigente, os ingressos normalmente não são muito baratos, né, para os padrões. A seleção brasileira sempre tem um ingresso um pouco mais salgado justamente pela alta demanda. E aí, se estão colocando esses vídeos no ar, é importante a gente ficar de olho também nessa movimentação, mas é claro que a vitória contra o Chile ajudou um pouco esse movimento, tá bom? Então, eu encerro a minha participação mais uma vez ressaltando isso, com as ótimas imagens que os nossos repórteres cinematográficos fizeram, o Júlio Aguiar, o Flávio Henrique, o Álvaro Santana, mostrando esse carinho muito interessante do público com os jogadores e os jogadores também tentando retribuir ao fim da atividade. Volto com vocês! Valeu, Brizola. Obrigada pelas informações. Hoje o treino no Bezerrão, mas como disse o Brizola, jogando Mané Garrincha na terça-feira, às 9h45 da noite. Ingresso mais barato, a meia entrada está R$ 120. Também não está colaborando muito para ter todos os torcedores para assistir a seleção na próxima terça-feira, mas enfim, quem puder pagar estará lá vendo o desempenho da seleção brasileira. E aí começa, né? Volta aqui nossa resenha sobre a atuação contra o Chile, porque de fato existe nesse momento, eu acho que é o senso de urgência que o Brizola tem tanto falado, né, nas entradas dele, nossos repórteres que têm acompanhado de perto a seleção, natural pela posição que a seleção estava na tabela de classificação. Começou nesse período ali na quinta colocação, mas chegou a cair para a sétima com os resultados que aconteceram antes e volta à quarta colocação. Mas enfim, é uma posição que de fato causa um desconforto. A gente não imagina que nenhuma seleção das principais fique fora de uma Copa do Mundo que terá tantas seleções e que só na América do Sul classificam 7. Então é difícil que a seleção não se classifique, mas é desconfortável ver a seleção brasileira atrás de outras seleções que não têm a mesma qualidade técnica, a mesma quantidade, né, de bons jogadores. E esse senso de urgência talvez também esteja atrapalhando algumas escolhas do Dorival, vocês acham? Assim, esse senso de urgência a gente chama resultado, né? O resultado, nesse momento, ser mais importante do que fazer com que a seleção desempenhe um bom futebol, ou continuar esse trabalho de renovação, de encontrar uma base. Isso atrapalha um pouco também, Jéssica, nesse momento? Eu acho que tem atrapalhado completamente o que o Dorival imaginava para a seleção brasileira e o que ele está fazendo agora. Porque o início do Dorival, me parece muito claro que, além da renovação de nomes, é uma renovação de ideia. A cobrança em cima desse treinador que chegasse depois da era Tite era de trazer uma ideia de futebol diferente. Futebol mais solto, um futebol mais leve. O Dorival podia contar com o Endrick, além de Rodrigo e Vinícius Júnior, na característica pensando no ataque mais solto. Ele tentou colocar isso em prática no início da Copa América e não deu certo. A seleção se mostrou vulnerável com um ataque que não fosse posicional. E deu para perceber que no meio da Copa América ele abre mão dessa ideia e volta a fazer o que eu coloco entre aspas, de mais simples. Um futebol mais posicional, por que é mais simples? Mais simples para o jogador assimilar, porque já é o que ele faz lá fora. Então ele deixa de inovar, ele deixa de acreditar nessa ideia diferente para fazer algo que os jogadores são mais acostumados, para a seleção não sofrer. Porque a cobrança é muito grande numa seleção que é vulnerável defensivamente. A seleção brasileira não pode ser vulnerável defensivamente. Ela vem de um ciclo de um treinador que resguardava demais o setor defensivo. E ela passou a sofrer demais na época do Diniz, fazendo a ressalva que o trabalho foi muito curto, o Diniz não pôde desenvolver a ideia dele como poderia desenvolver. Mas o fato é que a seleção passou a sofrer muitos gols. Então o Dorival não podia correr esse risco mais, estava no meio de uma Copa América. Ele abriu mão dessa ideia e voltou a fazer um futebol mais convencional. Porque é o que que pode dar um resultado mais rápido. Então eu acho que atrapalhou completamente o que o Dorival queria fazer, ou achava possível fazer, porque ele vem fazendo agora.
Ao mesmo tempo, ele tem trocado muitos nomes nas suas convocações. Ele está insistindo nessa renovação. A gente percebe quantos nomes diferentes a seleção tem a cada vez que faz uma convocação, até pelas lesões, né? Mas porque está tentando encontrar esses jogadores ideais, né? Os 25 nomes que ele vai repetir ao longo dessas convocações. E eu acho que é o momento dele encontrar essas convicções. Ele precisa encontrar. Então, ok, a seleção não está conseguindo desenvolver um ataque solto, um futebol alegre, um futebol de envolvimento técnico, de troca de passes, porque ainda não chegou nessa maturidade. Perfeito. Ele vai apostar num futebol mais convencional, posicional? Perfeito. Mas então a seleção precisa começar a jogar bem. Essa resposta ela tem que acontecer. Não é como mágica. Acho que os jogadores estão pressionados, sentiram aquele gol que o Chile tomou no início, mostraram muito nervosismo em troca de passes. Ainda não vejo conexão automatizada entre as linhas, entre os setores do campo. Isso faz parte do processo, mas são jogadores de muita qualidade técnica. Precisam se encontrar em campo. Mesmo que seja um futebol, entre aspas, mais simples, que em campo a gente sabe que é sempre muito difícil de fazer. A gente viu. Não, e falando da base, você falando, a pergunta ela é muito pertinente, porque para o treinador é sempre mais difícil também quando ele tenta colocar nomes diferentes. Aí você tenta fazer algumas coisas diferentes e o jogador ele não consegue fazer. O Diniz passou por isso, que às vezes a gente coloca tudo na conta do treinador, lógico que pode fazer e a seleção não ficar totalmente confortável, mas os jogadores são de um nível maior. São selecionáveis e assim eles têm que também acrescentar para o que o treinador faz. E tem sido difícil porque individualmente a seleção também se colocou numa condição de pressão, né? Porque os resultados não vieram e performance em alguns momentos não vieram individualmente. Então você fica procurando, buscando, isso desde um clube é desse jeito. Só que o clube você treina todo dia e joga mais vezes, então você pode ir se encontrando. E seleção que é muito menos, né, cara? Então isso aí dificulta a escolha do treinador quando realmente você faz as suas escolhas e esses jogadores até dos que têm mais destaque, às vezes a gente coloca o Vini Júnior, né? E essa responsabilidade, sem o Neymar, de ser o cara da seleção, a gente já começa a se perguntar se a seleção melhora, quando o Vini voltar, quem que sai? É Rodrigo, Rafinha? Porque também vai precisar de uma manutenção, vai precisar de uma sequência. Mas um mínimo de sequência, ele só pode ser dado a partir do momento que os caras produzem, né? E aí fica mais fácil para o treinador fazer as suas escolhas e, de repente, começar a subir alguns degraus. Agora, a gente ouviu o Gerson falar, por exemplo, sobre confiança com o resultado, né? Acho que a Jéssica tocou num ponto importante, o nervosismo que ficou muito evidente com aquele gol com menos de um minuto. Era um jogo que a seleção precisava vencer, com menos de um minuto, uma falha generalizada do sistema defensivo. Leva um gol e aí começa a partida saindo atrás. Basicamente foi isso que aconteceu e aí esse nervosismo ficou evidente. E agora o Gerson falou de confiança, de conseguimos a virada, vencemos o jogo, ainda que não tenha sido uma grande atuação, e agora a gente leva essa confiança contra o Peru. Já dá para sentir de fato mesmo, o Alex? Você imagina que esses jogadores já estejam mais tranquilos para esse segundo jogo do que estavam para essa primeira partida contra o Chile ou ainda precisa dar uma resposta nesse jogo também? Eu acho que é importante. Uma coisa que eu acho que é importante que o Gerson